Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos básicos relacionados a malhas de controle. E vamos ver que, para isso, antes de nós estabelecermos os conceitos básicos e a estratégia básica de controle, é necessário que nós venhamos analisar o sistema e respondamos as seguintes questões. Nós precisamos ter uma ideia clara de quais são os objetivos que eu quero com o processo. Quais são os objetivos de controle? O que eu quero alcançar com o sistema? Aí depois nós temos que ter uma ideia clara de quais são as variáveis que, se eu as mantiver num determinado valor, nós iremos alcançar esses objetivos. Essas variáveis são chamadas de variáveis controladas. Essas variáveis controladas, elas têm que ter uma forte relação com o objetivo de controle. E nós vemos que nós temos que ser capazes de acompanhar essas variáveis controladas. E para isso nós precisamos de medições. Os medidores são o que nos permitem com que nós acompanhemos o que está acontecendo com os processos. Então, os sensores, medidores são fundamentais. E se eu puder medir diretamente aquilo que eu quero controlar, eu estou a um passo de atingir os meus objetivos. Mas muitas vezes o que nós queremos controlar efetivamente não está tão diretamente vinculado com os objetivos por falta de sensores adequados. Só que os sensores vão além disso. Nós temos sensores que estão associados às grandezas que nós medimos, que nós, melhor dizendo, controlamos, e temos sensores que estão associados às variáveis de entrada, às variáveis manipuladas, aos distúrbios. Então, nós temos, um outro conceito extremamente importante, que são as variáveis manipuladas, ou seja, aquelas variáveis que nós iremos mexer visando compensar o efeito dos distúrbios. Os distúrbios são grandezas que vão fazer com que o sistema saia do ponto de operação que nos interessa, da região onde nós gostaríamos de trabalhar. As variáveis manipuladas irão fazer essa compensação. E eu posso ter medidas ou sensores tanto para variáveis manipuladas quanto para distúrbios. Então, as variáveis medidas ou sensores, elas não necessariamente estão apenas vinculadas com as variáveis controladas. E sempre que eu tiver mais informações da planta, melhor será a minha capacidade de tomar decisões visando levar as variáveis manipuladas numa estratégia de controle para que elas venham atingir aos objetivos de controle através das variáveis controladas. Então, isso em linhas gerais é extremamente importante que nós saibamos antes de nós desenvolvermos uma estratégia de controle. E para deixar isso mais claro, nós vamos usar um exemplo. E para esse exemplo aqui, nós vamos então discutir esses aspectos. Certo? Então vamos lá. Vamos começar trabalhando com esse exemplo aqui. Primeiramente, nós temos que saber os objetivos de controle. Os objetivos de controle, nesse caso, estão associados a justamente a temperatura de saída. Digamos que eu queira tomar um bom banho
E no caso do nosso banho, uma das características desse bom banho é a temperatura de saída. Então, essa temperatura de saída, ela vai sofrer com algumas grandezas de entrada. Então, esse sistema, só para nós termos entendimento, ele seria um tanque de aquecimento. Esse tanque de aquecimento, ele recebe uma vazão de alimentação. Essa vazão de alimentação está a uma temperatura de alimentação Tin e a uma vazão Fin, que são determinadas por processos anteriores ou pelo meio ambiente. Então, essas são variáveis de entradas que estão associadas, como nós vamos ver depois, aos distúrbios. E nós podemos manipular a variável de abertura de válvula do fluido de aquecimento. Então, aumentando-se a vazão do fluido de aquecimento, mais calor é transferido para o fluido que está aqui dentro desse tanque e, consequentemente, maior será a temperatura de saída. Só que nesse sistema, que seria um chuveiro turbinadinho, nós temos uma longa tubulação. Essa longa tubulação, ela é responsável pelo atraso no tempo. Então, nós vamos entender melhor esse sistema dessa forma. Então, essa longa tubulação é associado ela é associada a um elevado tempo morto. E o tempo morto é um dos principais vilões das malhas de controle. Ou do controle em si. Então, quanto maior o tempo morto, mais difícil é de controlar o sistema. Então, o nosso objetivo é tomar o banho. E nós vamos usar como variável manipulada a abertura da válvula de aquecimento. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é claramente, então, o objetivo desse sistema em termos de controle. Então, nós teremos que definir claramente esses objetivos. Temos que definir os objetivos. E nesse caso, nós temos dois objetivos. Manter a temperatura de saída no valor desejado. Então, nós vamos manter essa temperatura no valor desejado. No valor desejado. E nós temos que ser capazes de uma mudança rápida nesse valor. Capacidade de alteração do valor desejado.
para a temperatura de saída. Essa característica aqui que nós... Primeira característica é uma característica regulatória. E ela visa o quê? Compensar os distúrbios. Já a segunda característica, nós chamamos de uma característica servo. E ela é a capacidade de seguir o valor desejado, e o valor desejado é o set point. Então, o objetivo desse sistema é medir, digamos, ter um banho adequado, que é traduzido por uma temperatura adequada. E essa temperatura adequada, ela vai sofrer. Quem vai tentar tirar essa temperatura adequada da sua condição desejada, ou seja, do set point desejado, são o quê? Os distúrbios. E esses distúrbios normalmente estão associados com a alimentação da planta, com a carga da unidade. Esses distúrbios vão afetar a temperatura de saída, que é a nossa métrica que traduz um banho adequado. Então, o objetivo no nível maior é um banho adequado. Esse banho adequado é traduzido por uma temperatura adequada. E essa temperatura adequada, então, ela vai ser vai ser a nossa variável controlada. Então, a nossa principal variável controlada vai ser a temperatura T2. Então, nesse exemplo, nós somos capazes, através de uma variável medida, que nós vamos instalar um sensor ali, e através dessa variável vamos ser capazes de acompanhar o que está acontecendo com o sistema. Essa variável está fortemente atrelada ao objetivo operacional para essa planta. E como eu disse para vocês, a temperatura de entrada, se a temperatura de entrada cair com o mesmo aquecimento, com o mesmo nível de aquecimento, se a temperatura de entrada cair com o mesmo nível de aquecimento aqui, a temperatura de saída vai cair. Então, eu vou ter que compensar esse distúrbio através de uma abertura maior dessa válvula, que permitirá com que eu insira mais calor no sistema e, consequentemente, eleve a temperatura T2. Então, essa é a ideia. Outro distúrbio também que ocorre é, mesmo que a temperatura de entrada não varie, se variar a vazão de entrada, se aumentar a vazão, eu vou ter uma queda na temperatura de saída. Então, é um outro distúrbio importante. Então, essas características de compensar o efeito desses distúrbios, nós chamamos de característica regulatória. E a característica digamos que nós queiramos sair de um banho mais quente para um banho mais frio. Isso é uma mudança de valor desejado para o nosso banho. Isso é o que a gente chama de mudança de set point.
Então, nós queremos que nosso controlador, mesmo que não tenha uma alteração dos distúrbios, ele nos leve e conduza a planta para a nova condição operacional. E isso é o que nós chamamos de característica servo. É a capacidade de levar o sistema para onde nós queremos. E lá mantê-lo é a característica regulatória. Levá-lo é a característica servo. E aí nós vamos ver que nós temos que desenvolver um sistema que faça isso automaticamente. E para isso, nós precisamos, então, inserir sensores. Os sensores são aquilo que permite com que nós acompanhemos o sistema. E a menor quantidade de sensores que nós precisamos é justamente aqueles sensores vinculados com as variáveis controladas. Que nesse caso vai ser o quê? Vai ser um sensor colocado na saída da tubulação. Esse sensor, a gente representa a instalação de um sensor como uma bolinha, colocando um TI e o número associado. Eu estou associando ao número 2, porque seria a temperatura 2. Mas eu posso ter mais sensores do que isso. Quanto mais sensores eu tiver, maior será a minha capacidade de atuar e controlar o sistema. Então, aqui no caso, esse sensor é o mínimo necessário para controlar e trabalhar com esse sistema. É o mínimo. Mas seria recomendável, tendo em mente que a tubulação é longa e a ela temos associado um tempo morto, seria conveniente também a inserção de um outro sensor de temperatura. E digamos que eu fosse inserir esse outro sensor de temperatura, ele poderia ser inserido aqui. Seria um TI 1. Então, por quê? A temperatura que sai do tanque, ela vai afetar a temperatura que sai da tubulação. Então, isso aqui é uma medição interessante. Eu posso também ter medições associadas às variáveis distúrbios. Por exemplo, eu posso ter um medidor de temperatura na alimentação. Como eu também posso ter um medidor de vazão de alimentação. Cada sensor instalado é representado como um FI, no caso F de vazão, flow, e de indicador. Então é uma forma simplificada de representar o sensor. Certo? E essa barrinha está dizendo que ela está disponível para o operador. Então é apenas uma forma de mostrar onde os sensores estão instalados. Então, se nós olharmos aqui, eu posso ter um conjunto de variáveis medidas. Elas vão ser chamadas de variáveis medidas, vão ser chamadas de process variables. São as PVs.
Essas são as informações que normalmente estão disponíveis nos sistemas PIMS. Por exemplo, no OSI PI ou no IFUN Plus da ASP. Vocês normalmente têm a cada variável medida armazenada nesses bancos de dados. Essas são as PVs, variáveis de processo. Então, elas estão associadas aonde nós medimos onde nós temos medição. Nesse caso aqui, nossas variáveis medidas seriam UTI 1, UTI 2, UTI 3 e o FI 4. Essas seriam as nossas variáveis medidas. Para elas, nós temos medidores instalados. Então, nós temos medidores instalados para essas variáveis. Certo? Mas, normalmente, nesses sistemas de controle, nós vamos ver que nós vamos desenvolver uma estratégia de controle. A primeira estratégia que nós vamos desenvolver vai ser justamente a retroalimentada. E aí, nós vamos ver que nós vamos colocar um C aqui, e para indicar que para manter essa temperatura, eu vou mexer nessa variável manipulada aqui. Nós vinculamos as duas, a variável, a malha, isso aqui é uma malha de controle feedback, que nós vamos ver em detalhes logo em seguida. Essa malha de controle feedback, ela vai mexer na variável manipulada de entrada, que é o aquecimento, para atender à variável controlada, que é a temperatura 2. E aí, então, por isso que o T2 vai virar um TIC2, que é o controle da temperatura de saída. Aí, a temperatura de saída vai passar a ser chamada de variável controlada, ou controlled variable. Conhecido, representado normalmente como CV. Certo? Então, a CV, no nosso caso, vai ser o TIC2. E ela vai ser controlada pela variável manipulada. A variável manipulada, que nesse caso é descrita pela MV. A variável manipulada, em inglês é MVs, Manipulated Variables. E essa variável manipulada, então, no caso, vai ser a abertura da válvula de aquecimento. Da válvula de aquecimento.
ela vai ser a variável manipulada. Certo? E essas variáveis manipuladas são os graus de liberdade. São os graus de liberdade operacionais. Normalmente, essas variáveis manipuladas são associadas às válvulas de controle. Então, nesse caso, essa abertura de válvula vai fazer com que altere o calor fornecido. Então, esse calor fornecido é função da abertura da válvula. Essa é a variável manipulada. Muitos de vocês estão já em estágios, em indústrias e tudo mais. Normalmente, vocês têm essa malha de controle, representada como um TIC, no caso 2, e as grandezas associadas à variável de medição, você coloca um ponto no sistema de controle, o PV. PV quer dizer que nós temos, então, dessa malha, o valor da variável medida. É a variável de processo, variável medida. É a PV, que é a medição da temperatura. É a temperatura em si. Aí nós temos a ação de controle que vai para a válvula, representado pela OP, output. Isso aqui é a ação de controle que vai para a válvula, abrindo ou fechando a válvula. Ela é a saída do controlador. E ainda nós temos o valor desejado para a temperatura, que é representado pelo set point da malha, que é o ponto SP, que é o set point. Então, normalmente, nos sistemas de controle, as grandezas associadas à variável manipulada vão estar na malha. Essa aqui vai ser a malha de controle. Malha feedback de controle. E a temperatura de saída propriamente dita está nessa variável PV. A grandeza da variável manipulada, ou que vai para a variável manipulada, ou que está associada à variável manipulada, mas não necessariamente vai ser a variável manipulada, porque a manipulada vai estar associado a esse OP, mas ainda vai passar pelo elemento final de controle que pode alterar. Então, normalmente, a válvula pode saturar. Então, o OP é o que sai do controlador, passa pela válvula de controle, e aí a efetiva grandeza da variável manipulada é depois dessa válvula de controle. Mas essa grandeza associada, de certo modo, está associado ao OP. E o valor desejado está na variável .sp. Normalmente, então, vocês vão encontrar assim nos sistemas de controle. E para fechar essa panorâmica geral, é importante que nós saibamos os distúrbios. Os distúrbios é o que tiram o sistema do ponto de operação.
Tiram o sistema do ponto de operação. Sistema é a palavra que nós usamos para representar coisas na ciência. Em lugar de eu dizer, vamos analisar aquela coisa, nós usamos a palavra sistema. Então, numa linguagem popular, sistema seria coisa. Então, vamos analisar aquela coisa, nós cientificamente falamos, vamos analisar aquele sistema. Então, para não usar coisa na ciência, a gente usa a palavra sistema. Então, tiram o sistema do ponto de operação. Então, que são o quê? São, no caso, a temperatura da alimentação, a vazão de alimentação, a temperatura infinito, que é a temperatura ambiente, que vai fazer a perda de carga, a perda de calor na tubulação, temperatura infinita, temperatura ambiente. A temperatura do fluido de aquecimento. Tudo são distúrbios. Distúrbios tem aos montes. Mas eles normalmente estão associados à alimentação da planta. Por isso que eles são distúrbios, por exemplo, esses dois são distúrbios chamados distúrbios na carga. Na carga, na alimentação da unidade. Na carga da unidade, na alimentação da unidade. As variáveis manipuladas e os distúrbios pertencem ao grupo das variáveis de entrada. Essas são as variáveis de entrada. Variáveis de entrada. Nós normalmente representaríamos matematicamente essas variáveis de entrada pela letra U. E a variável controlada e as saídas do sistema vão ser representadas pela letra Y. Então, antes de pensar em desenvolver uma estratégia de controle, embora nós já tenhamos desenvolvido essa estratégia de controle, a mais simples que a feedback, ou pelo menos introduzido aqui, nós precisamos ter um entendimento desse quadro. O que transforma uma variável distúrbio numa variável manipulada é o investimento. Por exemplo, você pode estar se questionando, e se eu for capaz de mudar a temperatura de alimentação ao meu bel prazer? Se eu for capaz de modificar esse valor, essa variável vai ser uma variável manipulada, certo? E deixará de ser um distúrbio. Mas para isso eu vou ter que fazer um investimento. Então, toda variável manipulada está associada a um investimento. É muito mais caro criar variáveis manipuladas do que inserir sensores. Normalmente é mais barato inserir sensores, e nós temos um número maior de sensores do que variáveis manipuladas, porque os sensores é mais fácil de ser inserido. As variáveis manipuladas vão dar nossa capacidade de atuar no sistema, só que o custo de uma variável manipulada é muito maior do que o custo de investimento de sensores. Então, quando nós formos desenvolver estratégias de controle, nós vamos associar
como nós podemos fazer uso dessas variáveis medidas para, através de uma política adequada das variáveis manipuladas, sermos capazes de atingir e controlar adequadamente as variáveis controladas, compensando os efeitos dos distúrbios e levando a planta para onde eu quero. Manter a planta onde eu quero, levando-a para onde eu quero. Então, essa é a ideia que nós vamos desenvolver logo em seguida. Então, sob o ponto de vista de entendimento, sempre é interessante, então, nós analisarmos isso e colocarmos e abstrairmos o sistema usando bloquinhos, porque isso facilita o entendimento. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós encaixotamos o sistema. Nós fazemos um envoltório aqui e fazemos um envoltório aqui. Isso permite com que nós venhamos a entender melhor o sistema. Só para reproduzir aqui as nossas medições, nós temos medição aqui. Temos medição aqui. Temos medições na alimentação e na vazão de alimentação. Certo? E temos a abertura da válvula como variável manipulada. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Nós vamos abstrair esse sistema colocando os quadradinhos. Então, nosso primeiro quadrado vai ser o tanque. E aí nós temos a relação entrada e saída. Essa relação entrada e saída. Então, nós temos um conjunto de entradas. Nesse caso, nós estamos considerando 4 entradas. No tanque. E do tanque sai a temperatura de saída. A temperatura de saída alimenta, e por si só é a entrada do bloquinho tubulação. E esse bloquinho, então, tem como saída a temperatura T2. Então, vamos preencher aqui, tanque. E aqui é a tubulação. A saída do tanque é T1. Ou TI1. E a temperatura, a saída da tubulação é T2. Ou TI2. E o distúrbio da tubulação é a temperatura infinito. E aí as entradas relativas ao tanque
é a abertura da válvula que implica no calor fornecido. As outras entradas são TIN, que é medida por TI3. A vazão de alimentação, FIN, que no caso é medida pelo FI4. E temperatura do fluido de aquecimento, que no caso não está sendo medida. Esses aqui são os distúrbios. Esses são os distúrbios. Esses são os distúrbios. Mas todas essas aqui são as variáveis de entrada. As variáveis de entrada são compostas pelas variáveis manipuladas, as MVs, e pelos distúrbios. Às vezes, as pessoas utilizam, para distinguir manipulada da controlada, a seguinte representação. Coloca o distúrbio entrando por cima, e é manipulada entrando pelo lado. Então, é apenas uma forma, caso você queira, de representar. Uma forma alternativa de representação. Observem que essa abstração, na forma de blocos, facilita o entendimento do sistema. E aqui nós vemos claramente a relação causa-efeito. As saídas são consequência das entradas. E aqui nós temos que essa saída aqui é consequência dessas entradas. E, por conseguinte, irá ser a entrada de um outro sistema que irá afetar a temperatura T2. Então, nós temos uma relação clara de causa e efeito. A causa são as entradas, as saídas são as consequências. Normalmente, nós representamos as saídas genericamente pela letra Y e as entradas pela letra U. Certo? Então, essa é a notação que nós usamos. Só que aqui para esse sistema aqui, essa é a entrada e essa é a saída. Já para o outro sistema, esse Y que está sendo saída desse, vai servir de entrada, vamos chamar então de sistema 1. E aqui vai ser o sistema 2. No caso, a entrada do segundo sistema é a saída do primeiro sistema. E eu vou ter Y2. Certo? Essa é a notação genérica para representar entradas e saídas. Certo? Desenhado novamente, tem aqui embaixo o fluxograma. Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de malhas de controle. Até mais.